grande desafio que nós carregamos é, na verdade, entender que Deus está falando. E que Deus está falando em uma atmosfera que nós não compreendemos. A linguagem que Deus fala não é a mesma linguagem com que nós falamos. A forma que Deus age não é a mesma forma que nós agimos. E quando nós começamos a entender toda essa perspectiva, toda essa dimensão do que Deus está fazendo, do sobrenatural de Deus, daquilo que Deus está realizando, nós conseguimos perceber que no meio de tanto barulho Deus ainda fala. Vou repetir, no meio de tanto barulho Deus ainda fala. Existe um barulho muito grande, existe um barulho que está envolvendo o nosso tempo, que está tomando conta da nossa consciência e que tem nos desviado do foco e do propósito daquilo que Deus estabeleceu. Se eu fosse enumerar para vocês todos os barulhos que podem nos distrair do propósito de Deus, daquilo que Deus estabeleceu como primícia para a nossa vida, nós passaríamos a noite. Nós ficaríamos aqui a noite inteira enumerando esses barulhos que são responsáveis em nos tirar da presença do Senhor. Eu conto sempre aqui um exemplo de um professor que levou um grupo de alunos a um celeiro depois de ter escondido um relógio no meio de tanta palha. E os alunos entraram e eles tiveram 30 minutos para vasculhar aquele lugar e achar o relógio. 30 minutos depois, um a um vem ao professor e diz: é impossível, não achamos. Era a verdadeira frase popular, uma agulha no palheiro. E um aluno chegando para o lado de fora disse: professor, deixe-me que eu volte outra vez, deixe-me que eu retorno de novo para dentro do celeiro e eu vou achar o relógio. O professor disse: como? Vocês estavam em mais de 30 alunos e vocês não conseguiram achar? E ele disse: me deixa aí sozinho, eu preciso entrar lá sozinho. O professor permite, mas lhe dá apenas 5 minutos, achando que era impossível aquele menino achar o relógio. 5 minutos depois, o menino volta com o relógio na mão e entrega na mão do professor. E o professor diz: como assim? Vocês eram mais de 30 e por 30 minutos não conseguiram achar. Você sozinho, em menos de 5 minutos, conseguiu achar o relógio. E o menino disse: eu não fiz muita coisa, eu simplesmente me assentei, fiquei em silêncio e esperei ouvir o tic-tac do relógio. O problema é que seria impossível aquele garoto achar aquele relógio no meio de tanto barulho. Era impossível aquele menino conseguir encontrar aquele relógio no meio daquele vulco que estava acontecendo. Mas em silêncio e a sós, foi mais fácil ele perceber o barulho do relógio. Tem um livro que eu indico para todos, o nome do livro é O Lugar Secreto. Nós não temos mais um lugar secreto. Nós não estabelecemos mais um lugar secreto para ouvir Deus falar, para estar a sós com Deus, para entender que independente da nossa rotina, pastor Ageu, nós dependemos de estar a sós com Deus, para entender que mesmo com o nosso dia conturbado de trabalho, precisamos estar a sós com Deus. Diga comigo: precisamos ouvir a voz de Deus. Com mais convicção, diga: precisamos ouvir a voz de Deus. A nação de Israel, nesse texto, eles estão chegando já perto dos 40 anos que eles estão rodeando a terra, sem resultado algum, porque Deus havia estabelecido um juízo por causa dos espias que trazem uma mensagem negativa. Então Deus diz: o mesmo tempo que vocês passaram, 40 dias, será o tempo de anos que vocês permanecerão no deserto perambulando. E esse povo, eles ficam lá no deserto por 40 anos, só porque desobedeceu uma ordem de Deus. E depois de quase 40 anos, a geração mais antiga já havia morrido. Aqueles que Deus havia prometido de 20 anos para baixo, agora já são os homens e mulheres da nação de Israel. Exceto Josué e Caleb, Deus havia feito uma promessa dizendo que lhes iria poupar
e faria-os entrar na terra prometida. Mas a Bíblia Sagrada diz que aquele grupo de homens, antes jovens abaixo de 20 anos, agora pais de famílias, avós, estão chegando próximo do local da promessa, e Deus levanta Moisés e diz: nesse novo tempo que eu estou estabelecendo, eu preciso reatar a minha aliança de novo. Eu preciso expressar ao meu povo novamente a minha vontade. Eu preciso expressar de novo o meu querer e estabelecer para eles as minhas ordenanças. Olha para quem está do teu lado e diga assim: a cada novo tempo, ou novo ciclo que Deus estabelece, Deus precisa reafirmar a aliança. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí, por favor, não me deixa sozinho não. Para cada novo tempo que Deus estabelece, ou novo ciclo, Deus precisa renovar as alianças e reestabelecer os estatutos. O que Deus está fazendo com a nação de Israel é isso. Está o chamando para uma reunião, para uma assembleia solene, para se congregarem junto, porque Deus ia se manifestar. Só que quando Deus vai se manifestar, o povo fica apavorado, porque Deus se manifesta fazendo o monte tremer. O monte é coberto por uma fumaça, e como fogo escurece todo o monte. Então Deus começa a falar do meio. E a Bíblia Sagrada diz que este povo ouviu toda a ordenança de Deus, mas é aqui o verso 22, 23 e 25 que Deus começa a dizer para eles, ou que eles começam a entender. E aconteceu que quando ouviste a voz do meio das trevas, pois o monte ardeu em fogo, vós aproximaste de mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciões, e dissestes, olha o que eles disseram: eis que o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, ele vive. Diga comigo: Deus ainda fala. Só que eu tenho outra notícia para você, que a cada tempo estabelecido por Deus, Deus tem uma maneira diferente de falar. Deus, ele não cria um padrão e se repete esse padrão a vida inteira. Deus tem uma maneira diferente de falar para cada tempo. Nós já vivemos alguns ciclos extraordinários, pastor Ageu, na nossa igreja. Já estamos indo para 12 anos de ministério, então já vivemos alguns ciclos importantes. Já tivemos alguns ciclos que não tinha um culto que Deus não operava uma cura e um milagre extraordinário. Já tivemos culto que nós tínhamos que sair carregando as pessoas e colocando em carros as pessoas anestesiadas de poder, sendo levadas para casa e acordava só no outro dia. Já tivemos culto em que Deus se manifestava renovando e batizando com o Espírito Santo continuamente. Só que nós entendemos que Deus não repete ciclos e não repete padrões. Só que nós temos uma tendência de achar que Deus vai sempre falar do mesmo jeito. E o que me impressiona na Bíblia é que Deus vai falar a Bíblia inteira de maneiras diferentes, por meios diferentes, usando ferramentas diferentes. Quem está comigo? Você está me entendendo? Eu posso continuar pregando? Jesus, eu vou acelerar aqui. Só que nós precisamos ouvir. O problema não é que Deus parou de falar. O problema não é que Deus parou de operar maravilhas. O problema não é que Deus parou de operar milagres. O problema é que nós deixamos de ouvir. E no meio de um barulho tão grande, repito, no meio de um alvoroço tão grande, onde o nome de Deus tem sido colocado em alguns lugares onde Deus não está, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós iremos ouvir. Você sabe o que me impressiona? É que lá em Mateus capítulo 7, Jesus começa a dizer que chegaria aquele dia em que muitos se apresentariam diante dele dizendo: Senhor, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, nós operamos maravilhas e falamos em novas línguas. Ele diz: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por que o Senhor está falando isso, pastor? Estou dizendo isso que nós devemos tomar muito cuidado, porque hoje a mídia tem proporcionado essa ideia de que Deus está em tudo e falando em todos os lugares. Vou repetir, talvez soe
ofensivo para você, mas eu quero que você fique até o final e me compreenda. Hoje, no meio de tanto barulho que nós estamos vendo sendo produzidos pela mídia, e é incrível porque depois de um grande barulho, de um grande mover, nós vemos um escândalo. Isso me preocupa. Isso me deixa muito preocupado como homem de Deus. Por quê, pastor? Porque ninguém sabe filtrar quem é e quem não. Há uma pesquisa recente que consta que as 3 classes que deveriam ser mais respeitadas na sociedade brasileira hoje são as 3 que mais carregam desconfiança. Vou falar para você sem medo nenhum. A classe política, é pesquisa isso, as pessoas não confiam mais. A classe militar, policial, a população não crê mais. E os pastores. No meu tempo, se você falasse que era um pastor, irmão, o cara vendia para você sem saber teu nome. Era só falar que era um pastor. Lá muito atrás, quando eu comecei meu ministério. Hoje você falar que é um pastor, fui lá alugar uma casa em Feliz Natal. Quando eu avisei que era pastor, o cara quase me expulsou de dentro da casa. Fui alugar o primeiro salão da nossa igreja aqui. Quando eu disse que era pastor, a mulher falou: de jeito nenhum, não alugo. Para crente eu não alugo mais. Querido, o que eu estou falando para você é que nós estamos no meio de um barulho muito grande, onde se ouve falar de Deus, mas se vive muito pouco a respeito de Deus. E nós que somos filhos de Deus, precisamos estar atento à voz do Espírito Santo. Pastor, mas como ouvir a voz de Deus no meio desse barulho? A primeira lição que eu tenho para te ensinar nesta noite: seja sensível à voz do Espírito Santo. Eu vou repetir: seja sensível à voz do Espírito Santo. É necessário escutarmos a Deus todos os dias para entendermos como Ele fala conosco e reconhecer o timbre de voz no meio das outras vozes. O jeito que Deus fala com a pastora Patrícia não é o jeito que Deus fala comigo. Se eu não aprender a identificar como Deus fala comigo, no meio do barulho eu vou achar que tudo é Deus, ou achar que Deus parou de falar comigo por causa do excesso de barulho. Seja sensível. O relacionamento com Deus, ele está estabelecido para isso, para criarmos intimidade, para criarmos relacionamento. E é impossível você ser íntimo de alguém, ter um relacionamento com alguém, quando ele falar você não reconhecer a voz. É impossível. Pastor Ageu pode me ligar por número desconhecido, mas quando eu atender eu vou dizer: Pastor Ageu. Pelo jeito de falar, pela maneira de falar, pela forma de se expressar, pelo timbre da voz, eu vou reconhecer o pastor Ageu. Se o pastor Cristiano me ligar, que seja de um número desconhecido, mas quando eu atender e falar alô, e ele disser: opa, é o pastor Cristiano, porque eu vou conhecer o timbre de voz, vou conhecer a forma que ele fala. Ser sensível à voz do Espírito Santo é isso, é criar relacionamento. Como eu estou entendendo que Deus fala comigo? Esses dias eu brinquei, eu estou com medo de ir na igreja dos outros, pastor Ageu, do tanto que Deus tem usado alguém para falar comigo. Esses dias o pastor Rodrigo pregou ali no Ministério da Fé, no pastor Elvis, e terminou o culto, e eu falei: meu Deus, já tinha uma temporada que eu não ia numa igreja e Deus não usava alguém para falar comigo. Foi só virar as costas, irmão. Uma missionária chegou por trás de mim e disse assim: eu estou esperando desde o começo do culto para te entregar a palavra. Diz: misericórdia, Senhor. E ela vinha muito intensa e entregando o recado de Deus. E eu brinquei esses dias, eu estou com medo de ouvir Deus falar de novo, tanto que Deus tem falado. Só que Deus tem uma maneira específica de falar comigo, que não vai falar com você. E é o seu relacionamento, é a intimidade que você estabelece com Ele, que vai definir como você ouve a voz de Deus. Deus não deixou de falar, Deus continua falando. No meio de todo esse barulho, a voz de Deus está soando. Agora, como eu estou ouvindo essa voz? Como eu estou escutando essa voz? Eu acho interessante porque lá em 2 Reis capítulo 8,
Verso 1 e 2 diz assim, ó: então falou Eliseu à mulher de cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levanta-te, vai à tua casa, vai tu e a tua casa, e te hospeda onde quer que conseguires te hospedar, porque o Senhor chamou uma fome, e ela também sobrevirá à terra por 7 anos. Olha o que diz a continuidade do texto: e a mulher se levantou e fez segundo o dizer do homem de Deus, e ela se foi com a sua casa e se hospedou na terra dos filisteus por 7 anos. Querido, para obedecer uma ordem dessa aqui, a pessoa tem que estar muito sensível e entender que é Deus falando. Mas a experiência que essa mulher já havia tido com o profeta Eliseu faz ela entender que o profeta é um homem que está habilitado e que está legitimizado para falar em nome de Deus. Vou falar, quem é que você anda ouvindo? Quem é que você anda escutando? Quem você ouve tem legitimidade para falar? Quem você anda escutando por aí tem autoridade para falar? Eliseu disse para ela: larga sua fazenda, larga seus bens, larga tudo e some daqui, porque a terra vai passar fome. E a Bíblia Sagrada diz que essa mulher pega tudo e vai embora. Como assim? Como que essa mulher ouve a voz do profeta tão facilmente assim, pastor Cristiano? De olhar e dizer: eu estou indo, o profeta falou, eu vou. Por causa da legitimidade que Eliseu tinha sobre a vida dela. Eliseu deu uma palavra dizendo: a tal tempo Deus estabelecerá e te dará um filho. O filho cresceu e morreu, e Eliseu entra no quarto do menino e sai com o menino vivo e entrega para a mãe. Mas antes disso tudo acontecer, a legitimidade do profeta estava na vida que ele levava. Porque quando ela conhece o profeta, ela chama o marido e diz assim, ó: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um homem de Deus. A palavra que eu tenho para você nesta noite: seja sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está bradando, o Espírito Santo está falando, mas você precisa entender que alguém carrega legitimidade para falar em nome de Deus na sua vida. Oh, Espírito Santo, eu estou pegando fogo, irmão. Eu tenho falado ultimamente que eu estou queimando. Eu estou queimando. Eu já entro aqui dentro desse lugar doido para incendiar tudo. Porque eu estou ouvindo a voz de Deus diariamente. Deus está falando, Deus está prometendo, Deus está cumprindo parte da promessa, Deus está sendo progressivo no cumprimento da promessa. Então eu estou entendendo que Deus está neste negócio. A minha pergunta para você é: você está sendo sensível à voz do Espírito Santo? Você está sendo sensível à voz de Deus? É a primeira maneira de você ouvir a voz de Deus, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. E a primeira lição que eu extrago aqui nesta noite é que nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós precisamos entender o que o Espírito Santo faz. Esses dias eu estava falando lá na igreja. Eu fiz um propósito com Deus e Deus me respondeu muito rápido na venda de uns terrenos que nós tínhamos lá em Feliz Natal. Mas quando eu coloquei minha casa à venda, a coisa não ia. E um dia eu levantei de manhã cedo e falei: eu preciso ouvir a voz de Deus a respeito disso. Abri Provérbios 16, do homem aos planos, mas é Deus que dá o aval para um plano, é Ele que estabelece tudo. Eu falei: entendi tudo, Jesus. Parei de colocar, tirei a casa à venda. 30 dias depois, iniciaram o asfalto na frente da casa. Fazendo uma correção imobiliária, isso é pela imobiliária, a casa aumentou em 25% do valor. Quem está me entendendo? Tem hora que a gente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. Tem hora que você está tentando fazer algo que Deus não quer. Por que Deus não quer? Porque Deus já viu o futuro, Deus já olhou lá na frente, Deus já disse. Se Deus disse para você que para interromper o negócio ou é para continuar com o negócio, faça, porque Ele já viu lá na frente. Só que às vezes nós colocamos a nossa vontade, diga comigo, a nossa vontade à frente da vontade de Deus. Eita glória.
E aí a voz de Deus está bradando, a voz de Deus está falando. Se esta mulher, preste atenção, se ela colocasse a sua vontade na frente da vontade de Deus, olha o problema que ela ia ter, irmão. Olha o que a Bíblia diz. Ela ouviu a voz do profeta e foi embora. 7 anos depois, a terra passou a fome da terra. Ela volta. E quando ela volta, ela vai até o rei, pedir para que o rei pudesse lhe ajudar na sua propriedade, que provavelmente tinha sido invadida, que já tinha sido tomada por outros. E quando ela chega no rei, o empregado diz assim: tem uma mulher aí querendo falar com o senhor. Ela era da terra, mas foi embora por causa da fome e retornou. Ele disse: manda ela entrar. Quando ela entra, sabe quem está na presença do profeta, do rei? O servo do profeta Eliseu, Geazi. E sabe o que ele estava fazendo? Contando a experiência que esta mulher tinha tido com o profeta Eliseu. Aí o servo do profeta olha e diz: é esta mulher de quem eu estava falando. Ele disse: manda ela entrar, chega aqui na minha presença. Ela vem e abre o coração para o rei, dizendo: eu perdi tudo, porque eu fui embora, já passaram 7 anos. Ele diz: perdeu não. A terra que você tinha vai ser devolvida a você. E agora que é forte, irmão. Porque quem ouve a voz de Deus tem direção, e quem tem direção não perde. Você não entendeu? Quem tem direção não sai no prejuízo. Por isso que tem um monte de gente só vivendo prejuízo, irmão. Por quê, pastor? Porque não ouve mais a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Analiticamente falando, irmãos, essa mulher fez uma loucura. Deixou tudo para trás só porque o profeta disse que ia ter fome. Não havia vestígios nenhum que comprovasse, mas tinha a palavra do profeta. Aí eu vou perguntar de novo: quem exerce uma palavra sobre a sua vida? Ih, segura lá. Quem é que exerce uma palavra sobre a sua vida? Ou você está ouvindo as multidões da internet? Porque na internet tem tudo quanto é tipo de voz, irmão. A internet hoje está cheia de voz, pastor Cristiano. O que tem de voz na internet hoje é terrível. Essa mulher ouviu a voz do profeta, foi embora. 7 anos depois ela volta. Não é coincidência, diga: é Deus. Porque 7 anos depois ela volta, pastor Cristiano. Tem que ser muito Deus, irmão. O servo do profeta está na frente do rei, contando a história da mulher. E a mulher chega e diz: é dela que eu estou falando. Ele diz: então, devolve a terra para ela. Agora que vem um poderoso aqui. E o que ela deixou de produzir em 7 anos, restitui-lhe tudo. Você não vai perder ao ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, aparentemente, nós perdemos quando ouvimos a voz de Deus, mas Deus está projetando tudo. Ela não trabalhou a terra, ela não teve que plantar, ela não teve que fazer esforço algum, mas ela está recebendo tudo que a terra produziria nos 7 anos que ela esteve fora, só porque ela ouviu a voz de Deus. Senhor, vou falar. Vocês me seguram mais 15 minutinhos? Atos capítulo 17, por favor, vamos lá rapidinho. Atos capítulo 17. Atos capítulo de número 17. Se você achou, me espere, que eu não achei ainda. Atos capítulo 17, verso 10 e o 11, diz assim: e os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia. Diga comigo, Bereia. Os quais, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Verso 11 diz assim: ó, esses foram mais nobres do que os de Tessalônica. Diga comigo, os de Bereia. Pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas escrituras se essas coisas eram assim. Uau, quem não entendeu ainda, vou explicar.
Paulo e Silas chegam num lugar chamado Bereia, e o texto diz que esses foram mais excelentes do que os de Tessalônica, por um motivo: porque havia uma prontidão naquilo que eles estavam ouvindo de Paulo e Silas, mas porém também havia uma necessidade de confirmação se o que Paulo e Silas falavam vinha de Deus. Ih, vou falar. Pastora Daiane, lê aí na versão dela. Ixi, meu Deus. Uau! Você entendeu? Diga comigo: nem todas as vozes são de Deus. Pastor, que outra lição que nós aprendemos nessa noite, como ouvir a voz de Deus? Veja, você está na palavra. Não, você não entendeu. Procure para ver se está na. A fama de Paulo e Silas já corria na região, mas quando os irmãos bereanos recebem eles, diz: o testemunho a respeito deles é bom, mas nós queremos ver se eles estão falando que está na. E a Bíblia diz que eles tinham mente aberta. Diga comigo: mente aberta. Nós criamos dois grupos perigosos dentro da igreja: os que têm mente fechada e os que não têm filtro nenhum na mente. Nós criamos esses dois grupos: aqueles que eu aprendi assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, já viu? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não lembro não, mas só esse pedaço que eu lembro. Síndrome de Gabriela, aprendi assim, vou morrer assim. Mente fechada. Ele não está disposto a aprender algo novo nunca. Ele fica sempre repetindo aqueles mesmos ciclos, a mesma coisa. Não, porque eu aprendi desse jeito. Não, oração se faz é ajoelhado, virado para frente. Não, oração se faz é em pé. Não, oração só faz de... Paulo e Silas estavam amarrados a um tronco, chicoteado, e perto da meia-noite eles falaram: vamos adorar? Por quê, querido? Aí nós criamos um monte de tradições humanas, onde nós ficamos presos a ela. E aí eu vou falar de uma aqui que é perigosa, que nós aprendemos a vida inteira, que Deus só fala se tiver o eis que falo contigo, filho. Nós somos doutrinados para aprender isso. Deus está falando há 40 minutos aqui, pastor Cristiano, mas se não tiver eis que eu falo contigo e uma rajada de línguas estranhas, Deus não falou nada. Nós somos mentes fechadas. Eu fui lá naquela igreja, não teve nenhuma profecia, nenhuma revelação. Não é de Deus. Revelação aqui o culto inteiro, irmão. Deus revelando Gênesis, Apocalipse, 2 Reis, e dando revelação em cima de nós. Deus não revela lá. Mente fechada. E tem outros que não tem filtro algum. Se eu chegar aqui agora e chamar o Exu aqui para se manifestar em alguém, é Deus. Não é Deus não, irmão, que no meio do povo de Deus, Satanás não pode se manifestar. Não é Deus. Que Deus que é esse? Que onde ele habita, Satanás vem e se manifesta também. Eu tenho falado muito isso aqui, irmão. Eu chego num lugar para mim começar a estabelecer cultos, a primeira coisa que eu faço é fazer uma oração na porta da igreja. Eu digo: Deus, se tem autoridade sobre a minha vida, sobre o que o Senhor delegou sobre a minha vida, se tem autoridade nesse ministério, Satanás só chega até aqui, daqui para lá ele fica para fora. Se a pessoa entrar e não quiser uma libertação, na porta o bicho já pega ele de novo e vai embora para casa, mas aqui dentro não. Aqui não. Aí na nossa mentalidade, Deus só se manifesta, Deus só fala, se for segundo o padrão que nós criamos. Nós criamos padrões de como Deus fala, e Deus está falando, Deus está se manifestando, Deus está revelando, e nós estamos: mas será que é Deus? Será que não é Deus? Preste atenção aqui em nome de Jesus. Os irmãos de Bereia receberam Paulo e Silas,
mas eles tinham mente aberta, mas também tinham filtro, porque eles recebiam de mente aberta, mas eles corriam nas escrituras para dizer: se está aqui, tem poder sobre a minha vida, se está aqui, vale para mim, se está aqui, vai influenciar a minha vida, mas se não está, não vai. Eita glória. Segura aí, irmão. 1 João capítulo 4, verso 1. 1 João capítulo 4, verso 1 diz assim: amados, não creiais em todo espírito. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque falsos profetas têm aparecido no mundo. Eu provo quem, irmãos? O profeta? Deixa eu ver se o profeta tem qualidade para falar comigo. Porque tem hora que Deus vai usar uns que você fala: não é possível que Deus usou esse aí. Faz ou não faz? Você olha para a vida do cara, você fala assim: não, Deus não usou um cara desse não. Usa ele quem quer. Deus tentou falar pessoalmente com Balaão, Balaão não escutou, ele travou o jumento no meio do caminho, virou para trás e falou: volta. Porque era a única maneira de Balaão ouvir Deus. Tem hora que nós estamos ignorando as vozes, ou a voz do Espírito Santo no meio do excesso de vozes. Aí Deus vai pegar um fora do padrão, só para falar com a gente fala: tem que ser Deus, não tem outro jeito. Pastor amigo meu disse que chegou na rodoviária com 2 crianças, a esposa, e eu conheci a esposa dele, é bem empinadinha, do nariz empinado mesmo. E se ela estiver assistindo, eu falo para ela. R$18 no bolso. Diz que um bêbado chegou nele e falou assim: eu queria um lanche, rapaz, estou com muita fome o dia inteiro sem comer. Ele tirou os R$18 e deu para o bêbado. Ela enloucou. Está tirando da família para dar para um bêbado? Tu é um irresponsável. Nós estamos aqui sem dinheiro nenhum no bolso, e o único que tinha você deu para um bêbado. O bêbado foi lá, com menos, comprou um salgado, um refrigerante, voltou muito metido e cheio de Deus, olhou na cara dela e disse assim: Deus vai quebrar o teu nariz. Deus mandou te dizer que vai quebrar esse narizinho empinado seu, tá bom? Ele vai tratar contigo e vai quebrar o seu nariz empinado. E foi embora, comendo o salgado dos filhos da mulher ainda, porque talvez seria a única maneira dela ouvir a voz de Deus no meio daquele barulho. Querido, você tem que entender isso. Olha o que, vou ler o texto de novo, irmão. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. O que é que determina se alguém é um falso profeta ou não? O espírito que se manifesta nele. O espírito que se manifesta nele. Então é necessário que nós, preste atenção nisso, é necessário que nós tenhamos um filtro, e esse filtro se chama palavra. Deixa eu contar uma experiência do pastor Roberto Santos aqui, é extremamente usado, um homem tremendo na palavra. Eu tive um congresso onde 148 jovens foram batizados numa noite, através da vida daquele homem. Ele é fenomenal, muito usado por Deus e muito bíblico. E ele chegou numa igreja em Goiânia e começou a pregar, e quase 45 minutos depois o povo estava quase dormindo. Aí ele falou: vou ensinar esse povo aqui. Aí ele fechou o olho, baixou o olho assim, a cabeça, fechou o olho e falou: Deus começou a me revelar. Irmão, já teve rajada de língua no meio do povo. É Deus, aleluia. Porque nós criamos uma mentalidade de como Deus. Diga comigo assim: com o povo de Israel, Deus falou através de uma nuvem espessa e fogo. Mas com Elias, Deus falou através de uma voz suave. Diga comigo: Deus fala de várias formas. Aí o pastor Roberto Santos disse que falou: agora eu faço esse povo entrar no manto. Quer ver? Deus começou a me dar umas revelações aqui. Aí começou: glória a Deus, aleluia. Outro já gritava de lá, línguas estranhas. O outro começou a... Aí ele falou: desse lado aqui tem uma irmã com uma dor muito forte nas costas.
E para provar que a irmã tem uma maçã na bolsa, a irmã já levantou chorando. É comigo, Deus falou. Deus revelou, a irmã já veio chorando na frente. Aí ele deu a mão para o outro lado e falou: e nesse corredor tem um aqui com uma dor de cabeça muito grande. E para provar que é Deus que está falando contigo, ele deu outro sinal. O irmão já levantou chorando também, é Deus. Quando os irmãos chegou na frente, ele falou: coloca de pé, igreja. É mentira. Deus falou há 45 minutos atrás, enquanto eu pregava a Bíblia Sagrada e revelada para vocês. Agora foi eu que falei. E vocês choraram, vocês gritaram, vocês pularam. E a metade da igreja está chorando quando eu falei. Enquanto Deus falou por 45 minutos, ninguém esboçou nenhuma reação. Sabe por que eu sei que tinha alguém com dor nas costas aqui? Porque hoje 80% da estatística, 80% das pessoas possuem uma dor lombar. Sabe por que eu disse que era uma irmã que tinha uma maçã na bolsa? Porque nós estamos numa cidade com 2,5 milhões de habitantes. A maioria vem para o trabalho e não consegue voltar para casa antes de vir para a igreja e traz alguma coisa para comer no caminho. Mas só que vocês choraram e gritaram quando ouviram eu falar. Enquanto Deus estava falando por 45 minutos através da sua palavra, ninguém esboçou reação alguma. Já está na hora de nós entendermos que Deus está falando, só nós que não estamos ouvindo. Já está na hora de entendermos que Deus está falando, somos nós que não estamos ouvindo. Então, se Deus está falando, pastor, mas no barulho dessa multidão, quem eu vou ouvir? Pastor, no barulho dessa multidão, como eu vou saber se é Deus que está falando? Procure na palavra. Pastor Cristiano está aqui quanto tempo, pastor Cristiano? 7 meses. Eu pego para pregar, a primeira coisa que eu digo, vocês sabem o que eu falo? Deixa a Bíblia. Tem pregador que eu já vi assim: fecha a Bíblia e guarda aí, irmão, não vai precisar dela mais não. Corre, irmão, foge dessas artimanhas de Satanás. Paulo elogia a igreja de Bereia, porque a igreja de Bereia não fechava a Bíblia, as escrituras. Eles pregavam e eles diziam: opa, está aqui. Não, é Deus mesmo. Quem está comigo ainda? Eu prometo que o próximo culto que vocês vierem vai ser mais leve. Vamos lá. Terceiro, e termino aqui agora. Se Deus falou, espere confirmação. Porque tem gente, irmão, que faz coisa baseada no que Deus falou e faz cada loucura. No meio da multidão pode ser que uma voz aparentemente parecida com a de Deus fale. E aí você já sai emocionado. Foi Deus que falou, acabou agora. Não, Deus falou que vai mover os nossos pés daqui. Já vem, desmove tudo. Não, Deus falou que vai arrancar nós dessa cidade. Não quero nem saber. Amanhã já não amanheça aqui nessa cidade maldita. Era boa até ontem, amanhã já é. Diga comigo, espere confirmação. Eu já vi muitos pregadores criticando Gideão. Olha aqui para mim. Já vi muitos pregadores criticando Gideão, porque Gideão fez prova com o anjo do Senhor. Vamos entender o contexto de Gideão? Não vou nem ler o texto. Lá capítulo 6, aparece um homem, diga comigo, um homem. O problema é que a gente tem uma tendência de achar que quando Deus se revelava, aparecia um anjo bonitão, olho verde, cabeludo. Também já pensei. Que chegava assim, que quando tocava o pé na terra, tremia tudo, por falar, não pode ser outra coisa a não ser um anjo. Não, irmão. O texto diz assim, ó, um varão apareceu a Gideão. Diga comigo, um homem. Era um homem comum. Você está compreendendo comigo? Não aparecia um ser sobrenatural e radiante, irmão, com um monte de luz, igual nos filmes, não. Gideão está malhando trigo no lagar, e quando ele sobe do lagar para cima, ele está de cara com um cara encostado no orvalho. Aí o cara olha para ele e diz, Pai seja convosco. Amém, ué? Eu sou o anjo do Senhor. Ah, é? Como é que Gideão vai entender que é o anjo do Senhor? Varão valoroso, vai nessa tua força. E Gideão fica perdido. Então se é o Senhor, cadê? Onde é que estava o Senhor aí? Aí Gideão diz assim, se é o Senhor mesmo, vou fazer um negócio. Vou pegar um novilho de lã, vou colocar na eira. E amanhã pela manhã, a eira amanhece molhado e o novilho de lã não. Se é o Senhor. Outro dia cedo, Gideão, olha o teste, irmão. O anjo teve que ficar esperando 3 dias. Só para Abraão confirmar que era Deus.
O novelo de lã amanhece seco, a eira molhada. Aí ele fala: não, mais uma. Ainda bem que o anjo do Senhor era muito paciente. Essa noite eu vou colocar um novelo de lã, só que tem que ser ao contrário. A eira amanhece seca e o novelo de lã molhado. Quando ele amanheceu de novo, aí ele falou: eu tenho visto que é o Senhor. Então calma lá que eu vou ali buscar um sacrifício. Quando ele traz e coloca sobre a pedra, aí ele faz um novo desafio: se é o Senhor, faça fogo descer e consumir o altar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor tocou na pedra e o fogo saiu de baixo. Consumiu a pedra, diga comigo, a pedra e o altar. Quando é de Deus, irmão, preste atenção nisso aqui. Quando é Deus falando, nada impede a confirmação de Deus. Sabe por que eu disse para vocês que eu brinquei que eu já estou com medo de ir em outras igrejas? Porque Deus já me confirmou tanto que eu estou com medo dele achar que eu sou incrédulo. Porque todo lugar que eu vou, Deus confirma a mesma coisa. Falou: Senhor, eu já acredito, tá bom? Não é que eu estou duvidando não, já estou acreditando sim. Eu creio. Diga comigo, confirmação. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que estava na sua mão, tocou a carne e os bolos asmos, subiu o fogo da rocha, consumiu a carne e os bolos asmos. Então o anjo do Senhor retirou-se da sua vida. E quando Gideão percebeu que era um anjo do Senhor, Gideão disse: ai de mim, ó Senhor Deus, porque vi um anjo do Senhor face a face. Se coloca de pé, por favor. Quem está me entendendo? Quanto mais rápido escutarmos a voz de Deus e obedecermos a sua voz, menos problemas teremos e mais rápido iremos avançar em direção àquilo que Deus prometeu. Quanto mais rápido ouvirmos a voz de Deus e obedecermos, mais rápido iremos em direção ao propósito de Deus. Queridos, Deus ainda está falando. Deus ainda está falando. Deus ainda está falando. Eu preguei uma mensagem certa feita num encontro de mulheres. Tinha mais ou menos umas 40 mulheres. E Deus me deu uma palavra muito inusitada, porque no encerramento da mensagem Deus me disse assim: ó, fala sobre Abigail e diga para algumas mulheres aqui que eu estou dando autoridade para elas salvar a família delas, por causa do marido que tem. Eu falei: misericórdia. Tem umas coisas que Deus manda a gente falar que é muito ofensivo, né? Aí Deus me disse assim, ó, diga para algumas mulheres aqui que elas podem salvar ainda a família delas, por causa da dureza do coração dos maridos. Fala para elas que eu ainda posso poupar a casa delas. Quem já leu a história de Abigail? Sensacional, irmão. Eu preguei esses dias outra mensagem na história dela. Sabedoria não se compra. É incrível porque naquela ocasião nós tínhamos muitas mulheres e eu não sabia exatamente com quem Deus estava falando. Algum tempo depois eu recebo uma ligação de uma irmã me pedindo perdão, porque não entendeu e ainda criticou a mensagem daquele dia. Mas ela era um exemplo do que estava acontecendo na casa dela, o que tinha acontecido na casa, na família, o ministério, o rebuliço que estava acontecendo, só porque ela não ouviu a voz de Deus. O que eu estou dizendo para você aqui é muito sério, estou terminando. Gente, nós precisamos entender que Deus ainda está falando. Mas no meio desse barulho todo, desse caos inteiro que nós estamos vivendo, nós temos duas dificuldades. Nós temos dois desafios. Preste atenção. O desafio da mentalidade fechada, onde nós não ouvimos Deus falar porque nós criamos um padrão da forma que Deus fala. E nós temos também um grande desafio de pessoas que não têm mais nenhum filtro para receber aquilo que está ouvindo e dizer é Deus e não é Deus. Mas eu tenho uma notícia para você hoje em nome de Jesus Cristo. Se você tiver dúvida lá fora, se você tiver dúvida que
do que está saindo desse altar, você tem a seu favor a maior profecia de todos os tempos. Pastor, eu gosto mesmo é de revelação. Você tem centenas de revelações aqui. Pastor, mas eu gosto mesmo é de profecia. Você tem centenas de profecia aqui. Pastor, mas eu gosto mesmo é de... Não é aqui esse povo não, estou pregando para o povo na internet. Pastor, mas eu gosto mesmo é de ouvir fogo caindo do céu. Deus falou com Elias em uma brisa suave. Pastor, mas eu gosto mesmo é do silêncio, aquele negócio bem light. Deus falou com Israel no meio do fogo. Pastor, então o que é que eu faço? Olhe para mim, entenda nesta noite em nome de Jesus. Compreenda a multiforme graça de Deus. Compreenda a multiforme graça de Deus. Porque Deus continua falando. E nós estamos em rota de colisão com o sucesso. Nós estamos em rota de colisão com o sucesso. Mas para chegarmos lá nós temos que ser orientados, nós temos que ser dirigidos. A palavra de Deus tem que ser o nosso guia. Por isso que o salmista diz que ele guardou a palavra no coração para não pecar contra ele. Outrora ele diz: eu atei a tua palavra no meu pescoço para não pecar contra ti. Ele diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Hebreus diz lá no capítulo 12: a espada a palavra é como espada de dois gumes, que vai até divisão da alma e do espírito, é apta para discernir pensamento. E lá vai a bomba. E a intenção do coração do homem é a palavra de Deus. Nós estamos nos empoderando da palavra nesse novo tempo, pastor Cristiano, pastor Ageu. Esse é o tempo que Deus está estabelecendo, que nós tornaremos nos apaixonados de novo pela palavra. Esse é o tempo que Deus vai nos levar a palavra de novo, e nós viveremos tudo que Deus tem prometido para a nossa vida. Quem tem promessa de Deus, levanta a mão aí, levanta a mão que eu quero ser profeta de Deus sobre a sua vida nessa noite, através dessa palavra.